Gente, queria agradecer então a presença aqui do meu amigo Paulo Rossi. O Paulo que tem um histórico aí, cientista político, já atuou no universo do mundo sindical. Queria que você se apresentasse aí, Paulo. Obrigado, Saulo, obrigado aos nossos telenautas aí. Eu gostaria de dizer, primeiramente, que é um prazer poder estar aqui. O meu histórico vem o seguinte, eu venho lá de Paranaguá, venho de uma família já vinda do norte do Paraná, mas que se estabeleceu há muitos anos em Paranaguá. E a minha formação, eu sou cientista político, bacharel em ciência política aqui pela Uninter, fazendo um jabá da Uninter, né? E também atuo no movimento sindical há um bom tempo, um bom período mesmo, de experiência que eu pude conviver não só no Paraná, mas no Brasil também, em outras áreas, em outras regiões, e sempre atuando nessa linha do mundo do trabalho. Bacana, Paulo. Eu queria começar a nossa provocação aqui, o nosso bate-papo, sobre especificamente a luta sindical nos últimos anos aí. Acho que durante o governo Bolsonaro, muita gente de esquerda radicalizou total com o governo, era, enfim, oposição, de fato ali os trabalhadores se opuseram a ele e tal. Mas durante o governo, você enquanto atuante ali, o que você percebeu? Teve uma linchação assim geral em relação ao governo? Os sindicatos conseguiram articular? Teve algum tipo de ganho? Como que você vê isso aí, Paulo? Olha, eu acho que o histórico, Saulo, vem antes. Foi durante o governo Temer que começou toda essa degradação vamos dizer, dos direitos trabalhistas. Veio o golpe, porque o próprio Temer hoje reconhece que foi um golpe contra a Dilma. A Dilma, em que pese, não teve uma acusação contra ela de corrupção, que falam que o governo do PT, e olha que eu não sou petista, depois lá na frente nós vamos falar sobre política e vai comprovar isso. Mas a Dilma não teve uma acusação sequer de corrupção. Então ela foi deposta do cargo, o Temer assumiu e acabou com os direitos trabalhistas. Fez uma reforma sem discussão ampla com a sociedade, só ouviu os empresários, alguns empresários que o bancaram no poder e retiraram inúmeros direitos dos trabalhadores. Aí veio o governo Bolsonaro e que, vamos dizer assim, jogou uma pá de cal em outros direitos da classe trabalhadora. Então, isso eu atribuo muito ao quê? O movimento sindical, os movimentos sociais se uniram, trabalharam, a exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos com a vitória do Joe Biden, foi muito parecido. O Trump, quando assumiu, retirou inúmeros direitos, perseguiu os sindicatos dos Estados Unidos. Não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos a taxa de sindicalização é menor do que no Brasil. Menor. Nos Estados Unidos a taxa de sindicalização em média é 7%, no Brasil é 19%. Então o movimento sindical, ele acusou o golpe, vamos dizer assim, mas se uniu. Se uniu como? Tentando conscientizar o trabalhador do que ele estava perdendo ao longo dos anos, conscientizando o trabalhador nas portas de fábricas, em assembleias, em reuniões, quando o trabalhador ia até o sindicato reclamar que as férias dele não estavam corretas, que o 13º dele não foi pago corretamente, que a rescisão dele de contrato de trabalho, que foi tirado esse direito do sindicato fiscalizar, ou seja, homologar, que veio com a reforma do Temer, e outras portarias do governo Bolsonaro, foi essa forma que nós fizemos de conscientizar o trabalhador, dizendo o seguinte, olha, tudo isso que você está vivendo, a perda dos seus direitos é culpa do atual governo, é culpa do governo que só prioriza os empresários, mas não os bons empresários, os maus empresários, porque os bons empresários eles pagam corretamente. Então, para o bom empresário, não ia mudar em nada o trabalhador ter que fazer homologação de rescisão de contrato dele no sindicato. Mas para o mau empresário, foi uma grande vantagem. Então, essa conscientização, aliada a inúmeras perdas, como nós falamos, a perda da valorização do salário mínimo, nós tínhamos uma política de valorização do salário mínimo ao longo do governo Lula e do governo Dilma,
que a valorização, o aumento real nos salários... Tinha ganho, né, Paulo? Tinha ganho, que agora estamos retomando, e no dia 1º de maio vai ser retomado numa política com as centrais sindicais. Mas isso o trabalhador começou a sentir. O poder de compra, quem não ia no supermercado e não via o aumento, né? Tem até essa brincadeira de picanha ou não, né? Mas o que acontece? A carestia foi muito alta. E quem pagou o preço por isso? Quem sempre ganhou menos, o assalariado. Então, essa forma que nós começamos a trabalhar e a conscientizar esses trabalhadores. Então, o governo Bolsonaro, na minha opinião, foi um governo para a gente esquecer, né? Para o trabalhador que sentiu na pele esquecer. Eles fizeram, a grande mídia fez uma grande propaganda, colocou na cabeça essa dicotomia entre esquerda e direita como pano de fundo, mas na prática não tem essa história de esquerda e direita. O que tem o trabalhador, ele ficou à mercê dos seus direitos, e do outro lado, o grande empresariado cada vez mais rico e não querendo distribuir riqueza. Então é isso que ficou como lição para nós, o movimento sindical. Vamos lutar para mudar essa triste realidade. E essa triste realidade eu acredito que agora, sob o governo Lula, com o Alckmin como vice, que tem um trânsito enorme, inclusive em políticos vão assim, conservadores, no empresariado, eu acredito muito no Brasil. Bacana, Paulo. Ô, Paulo, e aí quando você cita essa questão, a reforma do Temer, por exemplo, como que você vê ali essa comunicação das categorias pós essa reforma? Porque teve a questão da contribuição também, que ela deixou de ser obrigatória, acho que nessa reforma, né? Salvo engano. Isso. 2017? Isso. Em 2017 veio o quê? Os trabalhadores pagavam o equivalente a um dia de trabalho a título de contribuição sindical. Que, diga-se de passagem, eu particularmente sempre fui contra essa contribuição. Você é contra essa contribuição? Sempre contra. Por quê? Porque muitos sindicatos nunca deram retorno para os seus trabalhadores. Então, eu acho que foi um mal necessário. Se teve alguma coisa da reforma que eu vejo de forma positiva, foi isso. Tornando facultativa a contribuição sindical, que era aquele valor equivalente a um dia de trabalho. Então, a contribuição, ela fez com que os sindicatos verdadeiros, os verdadeiros dirigentes sindicais, tanto do lado laboral quanto patronal, defendessem suas classes. Muitos sindicatos deixaram de existir. Isso eles fizeram um favor para nós. Por quê? Porque isso foi o pano de fundo também que a grande mídia utilizou. Olha, os sindicatos não fazem nada, como se 100% não fizesse nada. E nós temos sindicatos muito atuantes. Você pega tanto da área privada quanto da área pública, que lutam pelos direitos dos seus representados. E esses sindicatos não deixaram de existir. Por quê? Porque o trabalhador fez questão de se associar, fez questão de continuar pagando, mesmo que não existisse a contribuição sindical. Não teve uma queda, então, Paulo? Em termos de gente que se filia, enfim, da filosofia do sindicato de forma mais ampla, assim. Não, teve uma queda de receita. Uma queda de receita. De receita. Por outro lado, os sindicatos conseguiram se manter através dos seus associados, do associativismo. Sim. Daqueles trabalhadores que confiam na sua entidade, confiam no trabalho, na contraprestação do serviço, e que esses sindicatos conseguiram, ao longo desse tempo, então, se manter. Legal. Ô, Paulo, quando a gente muda agora e a gente pensa um pouco no universo de comunicação em si, como que os sindicatos, você enquanto presidente, enquanto uma pessoa que vem dessa luta, como que a comunicação do sindicato se adaptou ao discurso da direita? Porque eu acho que era muito tentador essa questão. Se você pega, por exemplo, o cara que trabalha em fábrica, sabe? Chão mesmo de fábrica. Ele, de certa forma, você acha que ele se sentiu mais seduzido pela extrema-direita? Como que o sindicato, enquanto instituição, lutou com isso, com essa desinformação, entre aspas, né, que ocorreu, e que tipo de estratégia de comunicação que o sindicato emprega, inclusive hoje, com isso? Você comentou aí a questão de assembleia, fazer eventos. Tem algum tipo de estratégia por parte dos sindicatos assim para confrontar isso aí?
Bom, o que acontece com o movimento sindical é que nós estamos onde assim, às vezes tem que perder para aprender, né? O movimento sindical, ele é péssimo, com raras exceções, ele é péssimo em redes sociais. Ele não sabe se utilizar desse instrumento que a extrema-direita soube fazer e com muita competência. Por outro lado, esse trabalhador do chão de fábrica, que se diz, eu sou de direita, mas sem saber nem o que é direita, porque ele foi muito influenciado principalmente pelas igrejas. Porque a vida dele não é só o chão de fábrica, ele vai na igreja. Aí ele vai na igreja, ouve o pastor, o padre falar, para ele aquilo é uma palavra de ordem, né? Foi colocado na cabeça do trabalhador. Então, os sindicatos, a nossa autocrítica é essa. Nós não soubemos utilizar tão bem as redes sociais para nos comunicarmos com os nossos representados. Por outro lado, eu sempre deixo claro isso. O movimento sindical, ele faz esse papel literalmente no papel, que é fazer os seus boletins, ir na porta de fábrica e entregar de uma forma ainda meio que antiquada, analógica, vamos dizer, analógica, de ficar entregando panfleto, né? Eu vou dar um exemplo do sindicato o qual eu estou à frente. Hoje nós não fazemos mais material impresso. O material nosso é muito pouco impresso. Nosso material é digital. Por quê? Porque o trabalhador tem rede social, o trabalhador tem o WhatsApp, tem outras formas de comunicação. Então, ele que é associado, ele está cadastrado ali, ele está recebendo os nossos boletins, os nossos convênios, tendo acesso aos serviços. Mas nós tivemos que, vamos dizer assim, apanhar muito para nos tocarmos. Por quê? Quando a extrema-direita começou a utilizar esse instrumento a seu favor, e esse fenômeno, vamos deixar muito claro, esse fenômeno começou também com Barack Obama. Perfeito. Que, 2008, assim, um presidente de esquerda, identificado pelos americanos como esquerda, mas de esquerda também não tem muita coisa. Mas vamos dizer assim, o Barack Obama começou um trabalho de redes sociais. O Trump, com suas fake news, a exemplo do Bolsonaro e do seu time, mesma coisa. Mas se utilizaram muito bem disso. Onde o governo Lula conseguiu fazer uma certa frente foi durante a campanha eleitoral, que teve o seu contraponto. Mas que, infelizmente, se pegarmos atualmente, de novo, os simpatizantes da extrema-direita estão dando um banho vamos dizer assim, na comunicação oficial de governo. É isso, Paulo, que eu queria trazer. É incompetência. Incompetência. Me parece um calcanhar de Aquiles da esquerda isso aí. Há um título de exemplo aqui, Nicolas Ferreira. Isso. Deputado mais votado do Brasil, cara de o quê? 25 anos? Por aí. O cara tá dominando o debate e hoje ele representa um eco do que foi o bolsonarismo. Quer dizer, ele é o grande, enfim, não sei se possível candidato aí, mas a questão por que a esquerda não se ligou disso e, sobretudo, o movimento sindical? Paulo, o que você acha que resta? Dá tempo ainda? Porque a impressão que dá estamos perdendo filiados ou estamos perdendo trabalhadores que estão saindo do movimento sindical, por exemplo, e indo para essa ideologia mais de extrema direita. Você acha que isso é um risco? Não, eu acho que é o seguinte, antes tarde do que nunca. Então, sempre há tempo de melhorar. O movimento sindical, ele tem que fazer essa reflexão. Nós precisamos nos comunicar melhor. Para nos comunicarmos melhor, só tem uma maneira, que são redes sociais. Não existe, até então, a não ser que agora está vindo essa questão de inteligência artificial, talvez dentro do campo da inteligência artificial mude alguma outra forma também de comunicação. Mas hoje, vamos dizer assim, a comunicação do momento é rede social. Então, o movimento sindical, ele tem que se atentar para isso. Mas, além de tudo, ele tem que renovar. Eu vou dar um exemplo. A UGT, eu presidi a UGT por 15 anos. E sempre deixei claro que eu não seria candidato à reeleição, porque eu defendia a renovação.
Chegou a eleição, todo mundo ficou achando que eu ia ser candidato. E eu falei, eu não serei candidato. Vamos escolher um sucessor. Por quê? Porque tem que renovar. E o movimento sindical também tem esse problema. São pessoas que estão há muitos anos no movimento sindical e não dão oportunidades para os mais jovens. Então, eu acredito que a gente tem que renovar através do quê? Ir lá na porta de fábrica, ir lá no comércio, ir lá na empresa, ir lá no setor do serviço público, ver onde está essa juventude, essa galera que se comunica muito bem com rede social e trazer para dentro do sindicato. Perfeito. Porque são esses jovens que são os mais críticos do movimento sindical. Esses jovens não se sentem representados. E aí que está o X da questão. Como nós podemos fazer para melhorar? Então, eu sempre defendi isso dentro da UGT e continuo defendendo. E o movimento sindical ele tem que chamar os especialistas, começar a ouvir, se qualificar nisso e começar a trabalhar. Infelizmente, nós temos dirigentes sindicais que sequer têm WhatsApp. Nós temos dirigentes sindicais que, se você olhar a página do sindicato, não tem página eletrônica. Perfeito. Não tem um Facebook, um Instagram, não tem nada. Não tem uma outra maneira de se comunicar com um público específico, que é o mais jovem ainda, mas que entrou no mercado de trabalho, que é o TikTok. Não está. Né? Não está presente. Então, esse é o grande desafio que o movimento sindical tem. Não é nem pela frente, é para o momento. Para o momento. Para o momento. Apesar de estarmos aí no governo Lula, esse é um tema que vai ficar... É uma coisa que precisa ser resolvida, Paulo. Urgente. Tem que ser resolvida, mas o próprio governo Lula tem que dar exemplo. Porque Exato. Hoje, como você falou, nós estamos tomando um banho. E nós, porque não é que eu seja do governo Lula, mas eu me considero um simpatizante do governo Lula. Tá tomando um banho, como você falou, de Nicolas, pega aqui no Paraná Felipe Barros, né? Eu vi agora uma pesquisa ontem que saiu da Paraná Pesquisas, o governador Ratinho tem 70% de aprovação, o Greca quase isso, e o Lula tem 48% somente de aprovação dos curitibanos. Mas por quê? Porque o Ratinho, ele se comunica muito bem através das redes sociais. Perfeito. O Greca, como digo, é midiático, né? Além de competente, na minha opinião, ele é muito midiático. Ele sabe se comunicar com o seu eleitorado. Então, essa forma de comunicação, hoje, falta ao governo Lula. Essa falta de comunicação acaba, vamos dizer assim, no nosso quintal, faltando também para o movimento sindical, com raras exceções. Ô Paulo, e você trouxe uma coisa que eu achei bem interessante, que é quase que um conflito geracional dentro dos próprios sindicatos. Você acha que isso... se a gente fosse quebrar em pequenas ações, o que você acha, que tipo de mensagem que você mandaria hoje para um dirigente sindical, para vários sindicatos espalhados no Paraná e no Brasil? Como que começa essa reforma interna de comunicação? Eu diria em uma frase, se liga. Em outras palavras, o cara tem que estar ligado. Eu aprendi, confesso para você, antes de eu ser candidato, eu usava muito pouco rede social. Muito, muito. Eu tenho uns amigos que até brincavam comigo, que eu era analógico, né? Não era digital. Mas depois eu vi a importância das redes sociais, né? A importância de comunicação. Hoje eu sou, como digo, eu sou uma pessoa online. Eu estou atento às mudanças, eu pesquiso, eu vejo, eu acompanho das outras entidades, eu acompanho do mundo político, do mundo corporativo, para que a gente possa aprender. Então, o meu recado para os dirigentes é esse: se liga, nós precisamos estar ligados, não tenham medo de se modernizar. Exatamente. Paulo, e aí, sobre especificamente o sindicato que você está hoje, não sei se você quer tocar alguma coisa em termos de, assim, as lutas atuais. Hoje, o nome é Cinepress. É isso mesmo? Ou Cinepress? Não, é Cinepress. Cinepress. Isso. Representa quem hoje? Hoje nós representamos os trabalhadores da área de serviços, empregados em empresas de recursos humanos,
leituristas na área de energia elétrica, na área de saneamento, nós representamos os trabalhadores terceirizados, que a gente chama, exceto da área da limpeza e da vigilância. Um público grande, Paulo. E então, exceto esses trabalhadores que têm sindicatos da vigilância, o sindicato dos vigilantes, exceto os trabalhadores da limpeza, cuja entidade é o CIEMACO representante, os demais, a maioria dessas categorias acabam se enquadrando com o Sinepres. Então, o Sinepres ele tem um histórico também que a gente vem trabalhando muito junto à conscientização do trabalhador. Se pegar as nossas convenções coletivas de trabalho, é um sindicato que eu sempre defendi o diálogo, através do diálogo que eu defendo que a gente consegue ter melhorias. E hoje a prova disso, se pegar aqui na nossa capital, nós temos clínica odontológica do próprio sindicato, clínica médica, sem cobrar um centavo do trabalhador associado. Ele vai lá, ele tem tratamento de canal, ele tem especialistas de todas as principais, vamos dizer assim, especialidades médicas. Ele vai lá no sindicato, ele tem toda essa gama de serviços. Ele tem o benefício social familiar. O que é isso? É quando um trabalhador nasceu um filho, ou a trabalhadora teve um filho, nós damos lá o enxoval dele, que é um valor que é o kit enxoval, nós damos um valor para que possa ir na farmácia comprar uma fralda, e ó que eu sei disso, porque eu tenho uma filha de 2 anos, eu sei o valor que custa. Quando falece um trabalhador, o seu cônjuge, o que acontece também, esse trabalhador ele tem um valor, ou a família, que é a assistência funeral, a família, quando acontece tudo isso, ele tem um auxílio qualificação, para que se a pessoa, às vezes, a esposa, faleceu o trabalhador, a esposa está lá em casa, dona de casa, não sabe o que vai fazer da vida, que perdeu o seu marido, o seu companheiro. Então, nós damos lá um valor para que ela possa se qualificar e tentar, dessa forma, entrar no mercado de trabalho e também ter o seu sustento. Então, isso foi uma luta que nós conseguimos construir aos poucos, mas através do quê? Falando com o trabalhador, conscientizando ele, e justamente o principal, dialogando com o setor patronal, mostrando para o sindicato patronal, se eu fizer isso, e se você fizer isso, o trabalhador vai se sentir feliz, ele vai se sentir amparado. E isso tem dado muito resultado e, como digo, é o nosso xodó hoje, a nossa clínica. Ali nas Mercês, é uma clínica que eu falo assim para as pessoas que não conhecem. Vão lá conhecer, porque quando a pessoa pisa lá, diz o seguinte, eu vou dizer o que eu ouvi de um empresário. Pô, mas eu fui lá, que eu não estava nessa visita que ele foi, ele falou, cara, mas aquilo não é clínica de trabalhador. Eu falei, mas por que não é de trabalhador? Não, mas aquela clínica daqui falar aqui de Curitiba, no bairro do Batel, no Batel não tem uma clínica igual aquela, com os equipamentos, com o mobiliário daquilo. Mas por quê? Porque o trabalhador ele tem que se sentir amparado e valorizado. Então é esse o trabalho que nós do Sinepres nos propomos. E nós temos um trabalho também chamado Sinepres na Base. O que é o Sinepres na Base? São as visitas que os nossos coordenadores, nós temos um departamento específico disso, de atendimento à base, para ir lá no local de trabalho, conversar com o trabalhador, falar com o trabalhador sobre os direitos dele, sobre os deveres também que ele tem, esclarecer as dúvidas, ter esse canal de comunicação. Então, o Sinepres tem isso também, que é o Sinepres na Base. Legal, Paulo. Com relação à discussão salarial, vocês não tiveram problema, assim, necessidade de eventuais greves e tal? Do jeito que você está falando aqui, a coisa tá muito mais para o campo diplomático, assim, com os patrões e tal. Como que você vê essa luta específica por aumento de salário, reajustes? Olha, nós temos o seguinte, muitos sindicatos sequer conseguem fechar a convenção coletiva. Muitos sindicatos sequer conseguem colocar a reposição do INPC, que a gente chama da inflação.
Muitos sindicatos sequer conseguem qualquer... não sei se você sabe que é bom para o trabalhador saber, o Vale Alimentação, por exemplo, o Vale Refeição, não é obrigatório. Isso é uma conquista do sindicato. Eu ganho o Vale Refeição porque o meu patrão me dá. Não, é mentira. A lei é muito clara. O empresário, o empregador, ele não é obrigado a dar Vale Refeição e Vale Alimentação. Isso é uma conquista. Então, nós conseguimos conscientizar o empresariado que isso é um bem-estar. Então, isso nós conseguimos colocar sem discussão, sem briga. Recentemente, nós tivemos que fazer uma greve, sim, mais específica, numa empresa que prestava serviços no Tribunal de Justiça no Paraná, não estava pagando o salário dos trabalhadores, isso no Tribunal de Justiça, é a empresa, prestadora de serviço, não estava recolhendo os encargos sociais, não estava dando vale alimentação, vale transporte, nada, ou seja, isso é análogo a trabalho escravo. Exato. Então nós fomos lá, paramos, enquanto não pagar os direitos, ninguém volta a trabalhar. E o que aconteceu, no outro dia a empresa teve que pagar. Então é isso que eu chamo de sindicato combativo e representativo. Exatamente. Paulo, quando a gente migra um pouco para o universo político aqui agora, eu queria só te dar uma provocada no sentido assim, a gente entende que a pauta da esquerda, de forma geral, ela vem se transformando, vem muito esse papel, essa ideia progressista do direito das minorias e tudo. Você sente, enquanto militante, que a pauta dos trabalhadores em si, de certa forma, foi deixada um pouco de lado por esse discurso macro da esquerda? Eu não digo nem só do PT, eu digo mais assim, em um contexto de esquerda mesmo. O que você acha? É aquilo que nós falamos não tão assim específico no começo. A extrema-direita ela é muito competente em rede social. Ela é profissional, né? É profissional, e principalmente na arte de mentir, disseminar fake news. Então, o que começou a dizer? Olha, quem é de esquerda defende casamento gay. Quem é de esquerda comunismo. Defende comunismo. Quem é de esquerda é contra o empresário, é contra o trabalho, é contra a remuneração correta. É a favor do aborto. É a favor do aborto. Todas essas pautas que, em outras palavras, não tem nada a ver com a esquerda. Entre a esquerda e a direita, essa dicotomia, aliás, é uma coisa lá dos anos 60 e 70, onde assim, direita e esquerda, Guerra Fria, que tentam reeditar novamente também, essa Guerra Fria que não deveria existir no Brasil. Só que, como nós conversamos antes, infelizmente, boa parte das igrejas disseminou isso, dizendo que a pauta da esquerda era defender aborto. E foi colocado isso num púlpito, né? Ao invés do pastor pegar a Bíblia e falar da palavra de Jesus, porque se falar de esquerda, qual que foi o maior representante de esquerda, se for no sentido da palavra esquerda? Foi Jesus Cristo, porque Jesus Cristo defendia as minorias. Jesus Cristo, ele protegeu uma prostituta, né, dizendo o quê? Ele perdoava a pessoa e não o pecado. Em nenhum momento ele discriminou. Jesus Cristo defendia o que? A igualdade. Jesus Cristo, naquela época, ele foi crucificado, inclusive, por causa disso. Ou seja, os pastores, os maus pastores, né, eu não estou generalizando, até porque eu venho de um berço cristão. Eu venho da igreja presbiteriana, lá de Paranaguá, que, infelizmente, boa parte da igreja presbiteriana, que sempre foi uma igreja conservadora, sempre foi uma igreja, vamos dizer assim, da linha calvinista, que, infelizmente, boa parte dos seus pastores disseminaram também fake news nesse sentido nos púlpitos. Então, é isso que vamos dizer assim, a minha grande crítica. A direita, ela mentiu, colocou no subconsciente da população, não somente do trabalhador, da população em si, que esquerda não serve para nada, é coisa do Satanás. Ponto. Mas ganhou o voto dos trabalhadores também. Ganhou o voto dos trabalhadores e muito. Eu fui candidato, eu sei o que eu sofri com isso, porque a pergunta do trabalhador, você é de direita ou de esquerda?
Entendeu? É a pergunta que eu ouvia de trabalhador, eu ficava dizendo, falei, cara, eu defendo direitos. E, se defender direito é ser esquerda, então eu sou esquerda. Se defender direitos é ser de direita, então eu sou de direita. Eu falava isso. Entendi. Paulo, sobre essa questão específica, até para a gente caminhar para o nosso final aqui. Você foi candidato ano passado a deputado federal, certo? Queria que você comentasse um pouquinho disso aí. Qual que foi o feedback que você teve? O que você imaginou? Você que vem de uma luta sindical, é muito diferente esse tete-a-tete, o jogo, quando você tá na frente, quando você pede voto, quando você tem que dialogar não só com quem é trabalhador, mas com o empresariado. Como que foi essa experiência para o Paulo? Como que você classifica aí? Olha, primeiro que foi muito positiva. E como eu falei, eu fui candidato por um partido tido de direita, né? Por mais que eu não sou de extrema direita e nada, eu fui candidato pelo Partido Republicanos. Por quê? Porque tinham pontos ali, pelo espaço político, que eu achava interessante. Então ninguém pode dizer, o Paulo é de esquerda, que não sei o que lá. Não, não sou e também não me identifico. Eu sempre fui uma pessoa de centro. Eu acho que o radicalismo, seja para um lado ou para o outro, não leva a lugar nenhum. Por isso que eu digo, essa dicotomia não deveria nem existir nos tempos atuais. Então, e eu vejo que foi muito positivo. Positivo em qual lado? Porque você conhece histórias. Eu sou apaixonado por histórias. Você via história de pessoas simples, humilde, mas o sorriso no rosto. Pessoas que não sabiam nem se tinham dinheiro para jantar. Estavam ali comendo, mas não se tinha à noite. Então, quando eu visitava essas pessoas, eu falava para algumas outras pessoas, até para familiares meus, olha, a gente reclama da vida e não viu lá no Pantanal como que vive, na Vila Pantanal como vive as pessoas. Não foi em tal bairro para ver a situação. Então, eu conheci muitas pessoas muito trabalhadoras. Eu conheci empresários que estão realmente comprometidos com a qualificação profissional, empresários que querem o bem do país. Eu conheci durante a minha campanha pessoas que são fiéis, amigos que estão com você para que der e vier. Olha, Paulo, você ganhando ou perdendo, a gente está com você. Tem um lado negativo? Tem. Tem as frustrações? Normal. Frustrações em qual sentido? Primeiro, essa história que campanha não tem custo nenhum é mentira. É uma verdadeira fake news. Tem custo e um custo muito alto no Brasil. Então, quando você ir em determinada região, determinada cidade, ia lá fazer uma reunião, falava de propostas, porque eu nunca, se pegar nas minhas redes sociais, eu não criticava nada, ninguém, eu falava de propostas, principalmente na área do mundo do trabalho, falando de qualificação profissional, de geração de emprego, de educação e de saúde. Por outro lado, você saía dali daquele lugar, essas lideranças, entre aspas, chegava lá alguém com dinheiro, determinado candidato com dinheiro. Quem teve aqui? O Paulo Rossi. O que ele ofereceu? Não ofereceu nada. Ele falou que vai trabalhar. Ele assumiu o compromisso. Eu tenho tanto aqui para você trabalhar para mim. Então, quando você via, passava alguém pela cidade, pô, Paulo, mas fulano não estava te apoiando? Bom, pelo menos falou que está me apoiando. Não, ele está com material de determinado candidato. Então, essas são as, eu digo assim, frustrações até. Por quê? Porque você acha que as pessoas estão preocupadas com propostas. E, infelizmente, a maioria, boa parte, vamos dizer assim, ainda não se atentou em fazer essa linha crítica. Eu vou votar em quem realmente tem propostas. Então, a gente pega o atual Congresso aí. Pessoas que criticavam o Congresso, os deputados e senadores anteriores, é só pegar lá a reeleição. Quantos deputados foram reeleitos? Foi a maioria. Então, aquele mesmo eleitor que criticou quem estava no poder foi que alçou vamos dizer assim, a reeleição os mesmos que eles criticavam. E por quê?
Porque essas pessoas tinham emendas, os deputados, tinham recursos, mandavam lá nos prefeitos, nos vereadores e, vamos dizer assim, se utilizaram do poder para se reeleger. Então, uma eleição, vamos dizer assim, é algo que a gente aprende muito, e é muito difícil mesmo, mas, por outro lado, como eu falo, sai de cabeça erguida, sem dever nada para ninguém, tanto do ponto de vista financeiro quanto moral, as pessoas com quem eu conversei, e até hoje eu tenho bom relacionamento. Em virtude do quê? Das propostas que foram realizadas. E muitas das minhas propostas, criticando a alta taxa de juros que nós vivemos no nosso país, o Brasil não conseguiu avançar, por enquanto, mais ainda na geração de empregos, porque qual o grande empresário que vai investir num país que tem uma taxa de juros de quase 14%? É um absurdo. E ainda está assim, né? E está assim. Esse é um desafio. Então, é um desafio que tem que mudar. Juros rotativos do cartão de crédito. Hoje, isso é uma roubalheira. Isso é um absurdo. E eu falava durante a minha campanha, nós temos que regulamentar esses juros rotativos do cartão de crédito. O que é os juros rotativos? É quando vem a fatura do mês, você não consegue pagar aquele valor de 100% no mês, você paga uma parte e fica o restante chamado rotativo. Os juros chegam a mais de 400% ao ano. Vira uma bola de neve, né? Não, é um assalto legalizado. E eu falava disso durante a campanha. E hoje eu vejo pessoas reclamando dos juros dos cartões de crédito, que é um absurdo. Mas eles não votaram em quem queria mudar essa realidade no Congresso. Eles votaram nas pessoas que foram financiadas, boa parte, por essas administradoras de cartões de crédito. Então, fica a lição. Exatamente. Paulo, para a gente fechar, queria que a gente pensasse aqui no 1º de maio, que é segunda-feira, queria que você desse uma mensagem. A gente falou muita coisa aqui sobre essa dificuldade do trabalhador se comunicar, né? Eu acho que se você quiser dar uma mensagem, tanto para dirigentes sindicais quanto para o trabalhador em si, para buscar formas de se comunicar mais, para aparecer mais em rede social, a juventude trabalhadora que entra cada vez mais aí no mercado de trabalho, que linguagem que ela precisa, eu acho que assim, para a gente fechar, um desabafo sobre isso, a sua opinião particular aí. Por favor, Paulo. Bom, primeiro eu quero parabenizar todos os trabalhadores, né, que através do seu suor, eles fazem do Brasil um país que, com todos os problemas que existem, mas é um país que é admirado e, vamos dizer assim, está voltando a ser respeitado no cenário político e econômico mundial. Então, isso se deve muito aos nossos trabalhadores e trabalhadoras que constroem, né, não é só o setor chamado produtivo. Os trabalhadores têm grande responsabilidade no nosso PIB brasileiro, as nossas riquezas, a produção das riquezas. Então, está aqui os meus parabéns. Por outro lado, nós temos que remontar a história do Dia Internacional do Trabalho. A luta iniciada lá em 1886 nos Estados Unidos, 1886, hein? Ou seja, há todo esse tempo, quando trabalhadores tiveram que fazer uma greve, para quê? Para diminuir uma carga horária de trabalho, ter alguns direitos, como o direito semanal, né? Porque eles não tinham direito a parar. Ou seja, era o tal do trabalho escravo que a gente ainda vive, ainda é certa realidade no Brasil, né? A gente viu agora vinícolas, nós estamos vendo aqui a área da construção civil no interior do Paraná, trabalho análogo à escravidão. Então, a minha reflexão é essa: o movimento sindical, ele precisa ter isso como pauta, divulgar isso, para que os trabalhadores se sintam representados. Então, o Dia Internacional do Trabalho é um dia de comemoração? Mas é um dia também de muita reflexão do que a gente quer para o mundo do trabalho. O que nós queremos para que esse mundo do trabalho nós tenhamos mais oportunidades, mas, acima de tudo, uma renda melhor, rediscutir esse papel para que a gente possa ter, inclusive, mais tempo. Tempo para lazer, tempo para os nossos familiares e tempo para quê?
tempo para que a gente possa rever todo esse papel que hoje nós vivemos nesse dia a dia. Então, essa é a minha mensagem que eu gostaria de deixar para todos os trabalhadores e trabalhadoras. E quando fala trabalhadores e trabalhadoras, se inclui aí os empreendedores e os empresários que constroem o nosso Brasil, e esse Brasil que é muito maravilhoso. Beleza, Paulo. Obrigadão pela sua participação, querido. Eu que agradeço aí, Saulo, Michel aí também que está aí no apoio, e a todos aí que nos dão essa oportunidade aqui. Obrigadão.